pessoas. Bem, esse tem sido um assunto constante aqui na Rádio Bandeirantes. Quais são as soluções possíveis para a Cracolândia? A gente tem dito que a Cracolândia não é um lugar, ela vai migrando de um lugar para o outro. Na verdade, ela é uma situação que envolve traficantes e usuários de drogas. É por isso que hoje aqui, na nossa conversa semanal com o professor Paulo Cunha Bueno, professor de Direito da PUC e advogado, esse vai ser o assunto em pauta. Professor, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao estúdio da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís, Pedro, Cláudio Humberto, Sônia, bom dia aos ouvintes. A gente fica às vezes... Bom dia, professor. A gente fica com a impressão, professor, de que às vezes a polícia de alguma forma tolera situações abertas de tráfico e de consumo nas chamadas cracolândias. Não só em São Paulo, em outras capitais também. É claro que essa não é uma situação fácil, mas é uma situação que tem que ser enfrentada. Então eu queria começar a nossa conversa perguntando o seguinte: hoje, a legislação brasileira em relação a tráfico e usuário, o que ela diz? Por que a gente tem essa impressão de que a pessoa é levada à delegacia, às vezes portando droga, às vezes vendendo droga, assina ali um papel e é liberada? Perfeito, Thais. Acho que é bem importante a gente fazer essa distinção aqui para o ouvinte, até para ele poder fazer uma avaliação da big picture da situação. O que nós temos aqui? Como o crime mais grave, nós temos o tráfico de entorpecentes, que tem uma pena de 5 a 15 anos. Esse crime de tráfico, muitas vezes a gente vê uma resposta mitigada, uma condenação mais leve, porque dentro deste crime de tráfico nós temos uma forma privilegiada, chamada privilegiada, para o traficante que é primário, tem bons antecedentes e não integra facção criminosa. Isso dá para ele, garante a ele uma redução entre 1/6 e 2/3 da pena. Quer dizer, uma pena que começaria em 5 anos pode começar em 1 ano e 8 meses. Agora, como é que se verifica se a pessoa integra ou não uma organização criminosa que, pelo motivo óbvio, não é algo instituído formalmente? Com certeza, você faz um juízo negativo, né? Quer dizer, você pressupõe que ele não faz parte. Porém, se no curso da investigação verificar-se que faz parte, aí sim você tem negado a ele essa forma privilegiada da condenação. Então, a verdade, quando a gente fala traficante é solto, etc., na grande maioria das vezes, o que a gente tem? A gente tem um crime de tráfico que é reconhecido dessa forma privilegiada, né? E ele acaba recebendo uma pena alternativa. Com 1 ano e 8 meses de condenação, ele acaba indo prestar serviço comunitário, recebendo outro tipo de condenação, e que muitas vezes não resolve, efetivamente não resolve. É até incongruente você pensar que crime de tráfico de drogas é hediondo e que você tem uma resposta concreta que pode chegar efetivamente, é como se fosse um crime absolutamente banal. Não é essa situação que se pretende, evidentemente. Depois do tráfico, nós temos o que a gente chama de roda de fumo, vulgarmente, que é aquele fulano que oferece para o amigo para juntos consumirem o entorpecente. Na forma da legislação anterior, que vigorou até 2006, isso era tráfico também. Mas hoje se reconhece uma menor periculosidade nesse estado de coisa. Então, fulano está lá num feriado, está com os amigos e fazem uma roda de fumo, todo mundo consome aquela droga que está ali, mas não se considera isso um estado de traficância. Para isso, a gente tem uma pena expressivamente menor, que vai de 6 meses a 1 ano. E por último, né, a gente tem ali o usuário mesmo, que hoje você não tem possibilidade de encarceramento. Então o fulano que está ali simplesmente sozinho consumindo droga e for pego, ele é conduzido à delegacia e o que ele vai ter como pena final? Ou uma advertência verbal de um juiz, ou uma prestação de serviço comunitário, que se ele não cumprir, ele recebe outra advertência verbal, ou uma obrigação de comparecer a programas e cursos de tratamento voltados à reabilitação de drogados, que se ele não comparecer também o que ele vai receber é outra bronca do juiz. Mais nada, ou seja, o usuário no Brasil não vai para a cadeia. Doutor Paulo, a gente vive uma situação que, assim, frequentemente eu sou confrontado com evidências, né, de que os traficantes, ou pelo menos os seus pessoas do seu interesse, né, chegaram ao poder, né, claramente.
a gente assiste ao longo dos anos, os últimos anos, um progressivo relaxamento nas condenações, na legislação que pune o tráfico de drogas, né? O sujeito ser com um traficante de drogas, né? Conseguir uma condenação, uma redução de sua condenação, que o permita cumprir a pena a partir de 1 ano e 8 meses, e não vai em cana, nem sequer esse ano e 8 meses ele vai ficar preso, né? Porque afinal de contas no Brasil, quem é condenado até 4 anos e meio, me corrija, doutor, por favor, se eu estiver errado, até 4 anos e meio de reclusão, não vai para a prisão. 4 anos. 4 anos. 4 né? anos. Vai pagar a cesta básica, vai fazer uma gracinha qualquer, frequentar um curso e etc. e tal. A gente viu, por exemplo, no governo Dilma, né, uma iniciativa do governo, né, do secretário da época de antidrogas, propor a descriminalização do chamado pequeno traficante. Né? Para mim, claramente, e essa iniciativa foi o sujeito que propôs, que teve a ideia, na verdade quis evitar problemas com o seu fornecedor, ou com os fornecedores dos seus filhos, dos seus amigos, etc. e tal. Não querem ser surpreendidos com a chegada da polícia no momento em que o filho dele, ou ele próprio, ou os amigos estiverem ali recebendo a droga do tráfico. Para mim isso é claríssimo. Esse negócio de descriminalizar pequeno traficante é para não criar problemas para suas excelências que já estão nessa há um certo tempo. O senhor tem indícios disso também? Assim, várias pessoas com quem eu converso têm a mesma constatação. Pô, essa legislação aí, doutor, é coisa de quem assim, atende o interesse do tráfico, né? Claramente, atende o interesse do tráfico e do drogado. Só não atende o interesse da sociedade. A gente viu aí na recente operação na Cracolândia, foram presas 20 pessoas. No mesmo dia, somente 6 restavam detidas. 6. Né? Quer dizer, isso é uma. Eu não vejo evidência maior disso, né? De uma legislação, de uma atitude das autoridades no sentido de condescendência com a droga, com o tráfico e consumo, que me leva a essa constatação. O que é que o senhor acha disso? Eu acho que você está absolutamente correto, Cláudio. Na verdade, quando veio a lei dos crimes hediondos, ela gravou com grande severidade a questão do tráfico de entorpecentes, né? Você não poderia conceder graça, sursi, a pena deveria ser cumprida integralmente em regime fechado. Enfim, uma série de questões, aspectos processuais de cumprimento da pena que tornavam um crime extremamente grave. Com o tempo, aos poucos, os tribunais foram flexibilizando isso. Os tribunais, não foi nem a lei. Então, o que você passou a permitir? Primeiro, progressão de pena, ok, até aí nem vejo como um grande problema. Porém, quando você passou a permitir a adoção de pena alternativa para essas hipóteses do tráfico dito privilegiado, onde o indivíduo é primário e não pertence à facção criminosa, aí sim você teve um descompasso entre a ideia do tráfico como crime hediondo e do que vinha se trazendo como saldo final de cumprimento de pena. Quer dizer, o fulano recebe 1 ano e 8 meses, vai prestar ali 1 ano e 8 meses de serviço comunitário ou vai pagar uma prestação pecuniária, seja lá o que for, e vai voltar para a rua e fatalmente com a possibilidade de reincidir num crime onde facilmente para onde o indivíduo facilmente retorna. Né? E a verdade, a gente acaba tendo uma política antidrogas extremamente prejudicada. Não estou nem aqui discutindo se a droga deve ou não deve ser liberada. Eu particularmente sou contra. Eu acho que tanto o traficante quanto o usuário tem que ter uma resposta. Não que o usuário precise ir para a cadeia, mas alguma resposta há de ter. Você não combate de fato a oferta se você não combater a procura. Isso seria absolutamente ilógico na minha visão. Justamente, professor Paulo, isso que eu queria te perguntar. A gente tem falado muito aqui da internação compulsória, que é um instrumento que pode ser usado para o benefício geral, inclusive de quem sofre aí com o problema das drogas. De que forma, do ponto de vista legal, a sociedade civil pode se envolver? Porque me parece que a internação compulsória ela tem que partir das autoridades para que leve a pessoa que é dependente para o tratamento. Mas, por exemplo, se um morador nota que algum usuário está numa situação que ele não tem mais controle sobre isso,
quem que chama, como é que faz esse tipo de... Não é nem denúncia, como é que faz esse tipo de alerta para que as autoridades façam a internação e essa pessoa seja ajudada? Pois é, internação compulsória eu considero um elemento extremamente importante, notadamente quando a gente fala de Cracolândia, né? Por quê? Em que situação, para quem se utiliza esse tipo de medida, de providência? Aquele usuário que é completamente dependente, que já chegou num estado de deterioração mental que outra medida, que não seja uma medida médica de tratamento psiquiátrico, não vai funcionar, né? Então, hoje, a lei antidrogas ela prevê essa possibilidade sem a necessidade de autorização judicial. Em que circunstâncias? Por requerimento ou de familiares, ou na ausência de familiares, por requerimento de autoridades ligadas à saúde pública. Saúde pública, não segurança pública. Essa internação deve ser precedida de uma avaliação médica, que vai verificar o estado da pessoa, o tipo de dependência, etc. E não pode se prolongar por mais de 90 dias. Então, suponha o seguinte, o indivíduo que é morador ali da Cracolândia e vê essa situação de rua, qual deve ser a atitude dele? Efetivamente diligenciar pelas autoridades sanitárias, autoridades de saúde pública, informando aquela situação. Eu não sei hoje como a Prefeitura e como o Estado estão colocando os mecanismos de comunicação desse tipo de situação. Mas se não o estão, seria uma providência extremamente valiosa que se facilitasse esse tipo de canal de denúncia para a população, porque infelizmente as Cracolândias são tanto um problema de segurança quanto de saúde pública. E dentro da saúde pública, a internação compulsória é provavelmente o mecanismo mais eficiente de que o Estado dispõe, sem sombra de dúvida. Com certeza, a gente tem defendido muito isso aqui, até é bom o senhor falar isso, que o senhor é um especialista das leis, e nós já trouxemos especialistas da saúde, da assistência social, da polícia aqui, defendendo. É a única alternativa que nunca se consegue tentar. A Prefeitura, o governo do Estado estão até tentando, ensaiando, né? Mas já tomaram uma paulada aí do Ministério Público nessa semana, que já diz que vai abrir um procedimento para investigar as ações da Prefeitura, mais uma vez, né? Um grupo de promotores aí querendo aparecer e prejudicando o trabalho de quem foi eleito pelo povo, de quem tem, né, o poder discricionário para tomar medidas como essa. Doutor Paulo, queria voltar rapidinho na questão da legislação do tráfico de drogas para perguntar o seguinte para o senhor. A questão da reincidência, ela é muito importante para o enfrentamento ao crime, né? Não estamos falando só do tráfico de drogas aqui. No geral, com certeza. Essa questão do fato do réu ser primário, em que pese, né, a nossa legislação, observar com atenção e muito cuidado a punição para quem comete pela primeira vez um crime, eu até discordo para alguns crimes graves, né, e importantes dessa questão, mas ela está colocada. Agora, o sujeito que reiteradamente é pego pela polícia, o sujeito foi preso, furtando, roubando, traficando, às vezes ele matou também, latrocínio, homicídio, e ele consegue benesses para cumprir uma parte pequena da pena atrás das grades e logo já volta ao convívio em sociedade. Essa questão da reincidência, ela está muito bem especificada na nossa legislação. Nós temos decisões judiciais aí que confrontam o texto legal e que acabam servindo de parâmetro para outros casos. Por que é tão difícil prender bandido nesse país? Eu acho que são vários aspectos aí, Pedro, a sua colocação é extremamente oportuna. Primeiro, falando de reincidência e como ela é tratada dentro do Código. Historicamente, a reincidência é uma situação extremamente grave dentro do Código para vários aspectos. Por quê? O indivíduo reincidente significa que ele já respondeu a um processo, foi condenado, está cumprindo ou já cumpriu pena dentro de um determinado período. Ok, ele perde o status de primário e uma vez que venha delinquir novamente, essa condição vai repercutir na pena e na forma de cumprimento da pena. E o Código Penal, nesse aspecto, eu acho que ele é muito eficiente. Vê bem, quando eu falo que a lei é eficiente, eu não estou querendo dizer que ela, da perspectiva prática, esteja sendo eficiente. Na teoria. Na teoria a lei é boa. Eu sempre fui um defensor do Código Penal, de que a gente tem um problema muito mais de infraestrutura do que de legislação. Né? E o que acontece? É evidente, a reincidência é um instituto importante, reconhecido no mundo inteiro, porque denota um perfil criminológico muito mais distorcido do indivíduo. Ele já foi punido e voltou a delinquir. Quer dizer, aquela pena não foi bastante, ele precisa de mais. Mas o que acho que a gente tem aqui, que nos leva a falar, puxa, fulano já foi
preso várias vezes, etc., é que a reincidência é um status formal onde o indivíduo tem que ter sido condenado com a decisão transitada e julgado. Então você pega, por exemplo, aí um Renan que matou aquele rapaz covardemente lá com 4 tiros, ele já tinha algumas passagens pela polícia, inclusive 10. Acho que inclusive como menor infrator. Sim, como menor infrator 2. Ainda por cima isso. Mas provavelmente não tinha condenação transitada e julgada. Ou seja, o status dele, legal, ainda era de primário, porém o que deveria ter sido feito. Evidentemente, em algum momento nessas 10 ocorrências, deveria ter sido mantido custodiado cautelarmente, em prisão preventiva, né, por garantia da ordem pública. Eu não conheço nos detalhes, mas certamente o tipo de crime que ele cometeu não eram crimes praticados sem violência. Deve ter praticado outros roubos, esse tipo de coisa. Quem chega a um latrocínio e tem um histórico pregresso, não é um histórico pregresso. Por isso que existe a prisão provisória, a prisão temporária, né? Exatamente. Hoje, o grande número de detentos é em prisão processual. E aí é que gera, qual é o grande problema também que o judiciário lida? E é que eu falo que o problema é de infraestrutura. Superpopulação carcerária. Dr. Paulo Cunha Bueno, hein? Ele explica de forma didática aqui a nossa legislação para o nosso ouvinte. Se você tiver alguma sugestão aí para a gente abordar com o Dr. Paulo Cunha Bueno, manda aqui para o nosso WhatsApp que a gente pauta o assunto para as próximas participações. Muito obrigado pela presença mais uma vez aí. Boa semana para o senhor, viu? Obrigado aos ouvintes da Band. Rede Bandeirantes de Rádio.